Bom dia novamente, caros alunos. Hoje nós vamos então ver um pouquinho do contexto da igreja medieval, né? Essa aula vai ser um pouco longa, né? Mas eu acredito que ela é importante para nós abordarmos um pouco melhor alguns aspectos que, no meu ponto de vista, são trabalhados de uma forma muito simplificada nos livros didáticos e muitas vezes também nas questões de vestibular, né? Então eu acho que é um tema que merece um olhar um pouquinho mais cuidadoso, certo? Então, como eu já comentei com vocês, né, a questão durante a Alta Idade Média, né, a igreja estava mais preocupada no Ocidente com a evangelização dos bárbaros, então não surgiu muita questão doutrinária, né? Uma questão importante desse período também é o desenvolvimento do monasticismo, né? Então nós temos os monges anacoretas, né, que viviam como eremitas, né? Isso existia no Oriente também, no Egito principalmente, né? Ou seja, que viviam como eremitas isolados, em cavernas, em grutas, numa vida dedicada à oração, à penitência. E nós vamos ter os monges de vida cenobítica, né, que são os monges que vivem em comunidade, né, em mosteiros. Isso tanto no Oriente quanto no Ocidente. E eles viviam numa questão de divisão do tempo entre oração e trabalho, né? Então, uma vida mais dedicada à oração, mas eles também tinham o seu trabalho, né, para tirar o seu sustento. Existe um elemento importante dos monges, dos mosteiros, especialmente no Ocidente, porque quando houveram as invasões bárbaras, foram os monges copistas, né, que copiavam manualmente os livros antigos, que preservaram grande parte do conhecimento produzido pela antiguidade grega e romana. Então, por exemplo, é um erro a gente dizer, né, que a igreja, na Idade Média, era contra o saber, contra a cultura, contra o conhecimento, né, ou que a igreja desconhecia a cultura grega e romana, né, porque a igreja preservou esse conhecimento, certo? Bom, e aí é uma outra questão que é importante de explicar, é a diferença entre o clero e os religiosos, né, dentro da igreja. Então, o que é o clero? O clero são aquelas pessoas que receberam algum grau do sacramento da ordem, né? Então, ou o grau do diaconato, né, são diáconos, ou o grau do presbiterato, os padres, sacerdotes, né, ou o grau do episcopado, os bispos. E aí você pode me perguntar, bom, professor, mas e o Papa? E os cardeais, onde que eles se encaixam, né? Bom, o Papa é um bispo, ele é o bispo de Roma, né? É o título que se dá ao bispo de Roma. Os cardeais, eles podem eventualmente ser ou diáconos, ou padres, ou bispos, né? Embora atualmente seja mais costume nomear como cardeais apenas os bispos, né? Mas nada impede que um diácono ou um padre seja nomeado cardeal, certo? Bom, a outra questão são os religiosos. Os religiosos ou religiosas são pessoas que se dedicam a uma vida de oração, de penitência ou de prática de caridade, né? Então a gente pode colocar nesse grupo os monges, as monjas, os freis, os frades, né? Todo membro de uma ordem ou congregação religiosa. Os jesuítas, né? Pode ocorrer, né? Você sabe que tanto na igreja católica quanto nas igrejas ortodoxas, né, só existe
a ordenação, ou seja, a transmissão do sacramento da ordem, do grau de diácono, de presbítero ou de bispo, para membros do sexo masculino, para homens. Então pode acontecer, né, de que um clérigo seja também religioso. Por exemplo, se vocês frequentarem, forem assistir a missa em um mosteiro, por exemplo, vocês vão observar que tem alguns monges que são ordenados sacerdotes para celebrar a missa, porque só os sacerdotes e os bispos podem celebrar a missa, né? Então, para que aquela comunidade tenha a celebração da missa. Assim como em algumas paróquias, né, você vai ter freis franciscanos ou freis dominicanos que são também padres, né, que celebram missa, etc. Então, pode acontecer que alguns religiosos, alguns freis, alguns monges, sejam também clérigos, diáconos, sacerdotes ou bispos. Tá? Mas são coisas diferentes. Tá? E quando a gente fala do clero, então a gente pode se referir, vocês vão encontrar isso em alguns livros, né, o chamado clero secular, que são aqueles indivíduos que têm somente o sacramento da ordem, né, são somente diáconos, padres ou bispos, né, ou seja, eles estão vinculados à autoridade do bispo da diocese. E nós temos também os chamados clérigos regulares, porque eles seguem uma regra monástica, uma regra religiosa, né? Cada ordem, cada congregação religiosa tem regras específicas, né, para a sua vivência, a vivência da sua especificidade espiritual, né? Então, por exemplo, dentro do clero regular a gente pode colocar os monges, né, os monges sacerdotes, né? Em geral, os abades, né, os chefes dos mosteiros, são padres também, né? Bom, um dos primeiros problemas que a igreja medieval enfrenta, né, um dos grandes problemas, é a chamada questão das investiduras. O que é a investidura? A investidura é a nomeação de um bispo. Quando surge o feudalismo, né, muitos senhores, muitos reis, muitos príncipes, muitos imperadores, eles tinham vassalos da nobreza, né, que eram também bispos, né, que eram também padres. E o que acontecia? Eles muitas vezes não nomeavam esses bispos apenas na posse feudal do seu feudo, né, pela entrega do cetro, mas também nomeavam esses sujeitos como bispos, né, como bispo de uma diocese, entregando o báculo, que é aquele cajado que o bispo usa, né, e o anel do bispo, né, como símbolo da jurisdição que ele tem dentro da igreja, dentro daquela diocese. E isso gerou uma confusão muito grande dentro da igreja, né, primeiro porque muitas vezes os critérios não eram critérios religiosos, né, para a escolha, a nomeação dos bispos, às vezes eram critérios mais políticos. E segundo, porque dava a impressão de que a autoridade do imperador ou do rei estava acima da autoridade da igreja. Então, por isso gerou uma grande confusão, né? Especialmente na Alemanha, existia muito esse costume, né? Bom, para combater isso, né, a gente vai ter dois grandes movimentos. O primeiro é o movimento de reforma dentro do monasticismo no Ocidente, que é o chamado mosteiro, ou a chamada Ordem de Cluny. Cluny é um mosteiro, é uma abadia, um mosteiro que existia na França, e os monges buscavam, então, seguir de uma forma mais padronizada a regra de São Bento, que é um dos principais pais do monasticismo no Ocidente, digamos assim. E o outro elemento é a chamada Reforma Gregoriana, né, que na verdade não começou com o Papa Gregório VII,
né? Mas começou com alguns papas, né, estabelecendo normas, estabelecendo regras para o governo da igreja, para o funcionamento da igreja. E dentro disso aí, né, a gente pode encontrar a figura do Papa Nicolau II, né, que estabeleceu a obrigatoriedade, né, da eleição papal ser feita pelos cardeais, ou seja, pelos conjunto de clérigos que ajudavam o Papa na administração de Roma, da Igreja de Roma, e Gregório VII, né, que excomungou, né, os clérigos acusados de nicolaísmo, né, que era, ou seja, viverem em concubinato, né, viverem com mulheres sem estarem casados, né, viverem de forma irregular com mulheres, né, e também chamadas os clérigos acusados de simonia. O que é simonia? Simonia é a venda de um cargo ou um bem eclesiástico ou sagrado. Então, venda de relíquia, venda de sacramentos, venda do cargo de bispo, etc., né? Então, isso também foi excomungado. E esse momento coincide com o chamado Cisma do Oriente, né, a separação entre a igreja romana ou católica e a igreja bizantina ou ortodoxa, né? E um dos elementos que a gente pode colocar aqui é justamente o fato de que o Papa, nesse momento, no século XI, com a Reforma Gregoriana, ele busca centralizar mais a administração da igreja, né? Enquanto na igreja bizantina se tinha uma concepção de uma administração mais descentralizada da igreja, né? Se considerava que o concílio geral, o concílio ecumênico, que deveria ser a instância máxima dentro da igreja, e não o Papa, não o Bispo de Roma. Bom, dentro dessa questão, né, a gente vai ter então a chamada Concordata de Worms, que vai ser assinada entre o Papa Calixto II e o imperador alemão, imperador do Sacro Império Romano Germânico, Henrique V, que vai determinar que o Papa, ou algum representante seu, algum arcebispo, algum delegado do Papa, é quem tem o direito de conferir a investidura, a nomeação de um bispo através do báculo e do anel. E o imperador poderia, quando esse bispo fosse seu vassalo, instituir a sua autoridade feudal, a sua autoridade secular sobre a terra, mediante a entrega do cetro, simbolizando a jurisdição secular ou temporal, ou seja, a jurisdição terrena sobre este mundo, né? Bom, dentro dessa linha, né, de centralização canônica da igreja, né? Então, o direito da igreja se chama canônico porque os concílios e os papas promulgavam leis com o nome de cânon, né, que é uma palavra grega que significa regra. Então, eles foram colocados dessa forma. E esses concílios da Idade Média, eles têm uma organização um pouco diferente dos concílios da Antiguidade, porque eles vão ser presididos pelo Papa, né, e vão ser feitos no Ocidente, não no Oriente. Então a gente tem o primeiro concílio de Latrão, em 1123, o segundo de Latrão, em 1139, e o terceiro concílio de Latrão, em 1179. E o quarto concílio de Latrão, de 1215, que é o concílio mais importante da igreja na Idade Média. Por quê? Porque ele vai usar pela primeira vez a palavra transubstanciação para falar da transformação do pão e do vinho na Eucaristia em corpo e sangue de Cristo, tá? E também vai determinar dois mandamentos, duas regras da igreja que perduram na Igreja Católica até hoje, que são a obrigatoriedade da comunhão eucarística na Páscoa e a obrigatoriedade da confissão uma vez ao ano, né? Então, se
Se você pegar, por exemplo, o Catecismo Católico atual, você vai ver que dentre os 5, além dos 10 mandamentos, né, da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, vai constar lá a obrigatoriedade da confissão anual e da comunhão pascal. Bom, no século XIII, a gente vai ter, passagem do 12 para o 13, né, a gente vai ter uma nova realidade na vida religiosa medieval, que são as chamadas ordens mendicantes. As ordens mendicantes, elas são chamadas dessa forma porque elas não se dedicavam somente à oração, como os monges, mas também à pregação. Então, por conta disso, eles não podiam, muitas vezes, prover o próprio sustento. Então, por isso, eles mendigavam, eles viviam de contribuições, de doações dos fiéis. E a gente tem 3 ordens mendicantes importantes. A ordem dos agostinianos, que seguiam a regra de Santo Agostinho, né, do século IV, embora eles tenham surgido no século XII e XIII, né, mas eles recuperaram a regra de Santo Agostinho. Você tem a ordem dos franciscanos, né, fundada por São Francisco de Assis, um santo extremamente conhecido dentro da Igreja Católica no Ocidente, né, que vivia especialmente a pobreza, a vivência da pobreza e a pregação de conversão. E nós temos a ordem dos frades dominicanos, ou frades pregadores, né, que viviam especificamente para a pregação doutrinária, para o combate às heresias. Né. Lembre-se que nós já comentamos o significado de heresia. Né. Então, heresia é um ensino que destoa, uma doutrina, né, que destoa, que diverge do ensinamento oficial da Igreja. Então a gente vê, né, portanto, que no século XI, XII e XIII, a gente vai ter um surgimento maior de heresias dentro do Ocidente medieval. Outro elemento importante que nós temos é o conflito da Igreja, né, dentro da Igreja, entre as atribuições, as funções do poder espiritual, ou seja, da autoridade eclesiástica da Igreja, né, o Papa, os bispos, né, e o poder temporal ou secular, o poder terreno, né, do imperador, dos reis, dos senhores feudais, né, das autoridades civis, etc. Então, dentro da Idade Média se discutia até que ponto cada uma dessas autoridades poderia chegar, até que ponto cada uma delas poderia intervir na outra. Né? E a gente tem alguns momentos importantes, né, desse conflito. Um foi o que a gente já falou, né, da querela das investiduras. A gente vai ter um conflito importante também no século XIII, entre o Papa Inocêncio IV e o imperador germânico Frederico II, né, que considerava que ele tinha a atribuição de intervir na Igreja quando necessário, quando, por exemplo, o Papa ele considerasse que o Papa não agisse de forma correta, ou os bispos não agissem de forma correta. Né? E nós temos também, na passagem do século XIII para o XIV, o conflito do Papa Bonifácio VIII com o rei Filipe IV da França, que girou especialmente em torno da questão da taxação do clero. Né? Então, segundo o Quarto Concílio de Latrão, era proibido, sem a autorização do Papa, cobrar impostos do clero. E o rei Filipe IV da França considerava que ele tinha autoridade para fazer isso sem a necessidade de consultar a Igreja, de consultar o Papa, a autoridade da Igreja. E também em torno da questão do chamado foro eclesiástico, ou seja, na Idade Média, as normas da Igreja garantiam que os clérigos e os religiosos eles deveriam ser julgados por tribunais da Igreja e não por tribunais seculares, não por tribunais dos reis ou dos imperadores. E Filipe IV da França julgava também que ele tinha essa competência de poder julgar os membros do clero ou de ordens religiosas sem a necessidade de consultar a autoridade da Igreja.
Dentro desse contexto, né, mais ou menos ali do século XI, XII e XIII, a gente também vai ter um outro elemento importante, que são as cruzadas. Então, as cruzadas foram guerras, né, que foram feitas contra os muçulmanos no Oriente Médio para tentar recuperar para o domínio cristão os chamados lugares santos, né? Então, Belém, Jerusalém, os lugares associados à vida de Cristo ou de outros personagens bíblicos, que compõem mais ou menos os territórios atuais de Palestina, Israel, Síria, né? Essa região aí. Então, nós vamos ter várias cruzadas ao longo do século XII e XIII. A gente chega até a formação de um reino cristão feudal dentro do Oriente ali. Mas, devido aos conflitos internos entre os reinos cristãos, os muçulmanos acabam retomando definitivamente todos esses territórios em 1291. Apesar disso, né, existe uma expansão da chamada cristandade, da chamada ordem dos reinos cristãos, né, entre esse período na Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal. Então os reinos do norte da Península Ibérica vão retomando territórios muçulmanos. Então vão dando origem aos reinos de Portugal, Castela, Leão, Aragão, Navarra, etc. E a gente tem também um avanço na Europa Oriental, né, com os católicos germânicos, alemães, né, conquistando territórios de populações pagãs, por exemplo, ali na Estônia, Lituânia, etc. Bom, a consequência das cruzadas então, é que a cristandade se expande dentro da Europa, mas não se expande em direção ao Oriente. Ela consegue ter acesso ao Oriente, o comércio com o Oriente se revitaliza, né, mas fora isso, ela não vai ter muito acesso ao Oriente. Muito domínio, né? E aí vai começar a ter uma mudança também da ideia de expansão da cristandade somente, né, uma expansão militar, para uma expansão de missão, né, ou seja, de mandar pessoas para pregar o cristianismo para aquelas populações, não simplesmente dominar aquelas populações. Bom, outro elemento importante que se deve à igreja, né, é o surgimento das chamadas escolas urbanas, né, que ensinavam as chamadas artes liberais, né, que é o trivium, a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrivium, né, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, que era considerado o currículo básico, né, do ensino da educação antiga e medieval. E também ensinavam os cursos de direito, tanto direito romano quanto direito canônico, teologia e medicina. E aí, no final do século XII e início do século XIII, a gente vai ter alguns lugares em que essas escolas se juntam para formar uma Universitas Studiorum, né? Um conjunto, ou totalidade dos studia, das escolas, né? Então, o que era uma universidade? Era uma organização que possuía os 4 cursos, né? Artes liberais, direito, teologia e medicina. Então, a universidade, por exemplo, que se destacava no ensino do direito era a Universidade de Bolonha. A universidade que se destacava no ensino da medicina era a Universidade de Salerno, no sul da Itália. E a grande universidade em termos de teologia era a Universidade de Paris, na França. Mas a gente vai ter muitas outras universidades surgindo na Idade Média, Oxford, Cambridge, a Universidade de Praga, a Universidade de La Sapienza, em Roma, a Universidade de Salamanca, na Espanha, Coimbra, em Portugal, etc. E
quem reconhecia os estatutos dessas universidades era a igreja, e, portanto, tanto os alunos quanto os mestres, os professores dessas universidades, eles tinham o foro eclesiástico, ou seja, eles eram, para efeitos jurídicos, para efeitos legais, eles também tinham o direito de ser julgados apenas por tribunais da igreja. A questão do curso de direito canônico e romano prestou um serviço bastante importante, tanto para as cortes dos reis e imperadores, quanto para a cúria, a corte do Papa. Então, nós vamos ter um novo grupo, né, de juristas e de canonistas que estudava esse direito romano e canônico e que vão assessorar os papas, os reis, os imperadores, para lhes dar argumentos jurídicos para suas leis ou para suas reivindicações de autoridade. Tanto é que, por exemplo, a partir do século XII e XIII que nós vamos ter as primeiras tentativas de centralizações ou unificações de leis, principalmente de questão de leis penais, de punições, né, e leis de finanças relacionadas ao dinheiro, à moeda, dentro dos reinos da Europa Ocidental. E a questão, o direito romano e o direito canônico vai exercer um papel fundamental nisso aí. Bom, a gente tem, em 1245, o primeiro concílio de Lyon, né, que foi presidido pelo Papa Inocêncio IV, e esse concílio ele tinha a finalidade de julgar o imperador Frederico II, que estava em conflito com o Papa. Então esse concílio excomungou o Papa Frederico II e o declarou deposto do trono. Então isso fez com que o imperador tivesse que recuar no seu conflito com o Papa, né, e combater outros pretendentes ao trono, né, que se usavam desse decreto do concílio para reivindicar suas aspirações ao trono. Em 1274 a gente tem o segundo concílio de Lyon, presidido pelo Papa Gregório X, que faz uma união formal entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, Bizantina. Acontece que essa união foi muito mais formal do que real. Ela foi assinada por representantes do Imperador Bizantino e do Patriarca de Constantinopla, foi enviada ao concílio, né? Mas quando a população do Império Bizantino ficou sabendo dessa, e o baixo clero também do Império Bizantino ficaram sabendo dessa união, eles se sentiram traídos, né, porque eles tinham uma imagem muito negativa da Igreja Romana por conta da chamada Quarta Cruzada, né, onde os cruzados se desviaram do objetivo da luta contra os muçulmanos e acabaram tomando e saqueando a cidade de Constantinopla, né? Então isso acabou gerando no imaginário dos cristãos bizantinos, ortodoxos, uma imagem muito negativa dos cristãos latinos, romanos, da Igreja Católica. Em 1311 a 1312 a gente tem o Concílio de Vienne, no qual o Papa Clemente V, né, que presidiu esse concílio, ele dissolve a Ordem dos Templários, né, que era uma ordem de monges cavaleiros, né, que existiam como outras ordens nas cruzadas, né, os cavaleiros hospitalários, os cavaleiros teutônicos, os cavaleiros de Santiago, etc. Então ele dissolve a Ordem dos Templários e também determinam que as universidades criem as disciplinas, né, de estudo das línguas orientais, do árabe, do hebraico, etc., para que religiosos e padres possam estar preparados para pregar o Evangelho no norte da África e no Oriente Médio para populações judaicas ou populações muçulmanas. O período de 1310, mais ou menos até 1378,
que o pessoal chama às vezes de cativeiro de Avignon, é o período em que os papas não vão residir em Roma, mas em Avignon, na França. Que, entretanto, apesar de estar onde hoje é a França, não era território francês, mas era território do rei de Nápoles, no sul da Itália, o rei do sul do sul da Itália, que era um protetor do papado, um protetor dos papas, partidário dos papas. Então, durante esse período, a igreja teve uma certa centralização administrativa, né, porque Avignon se encontrava no cruzamento de rotas comerciais, então a comunicação até Avignon era muito mais fácil do que até Roma. Entretanto, vai haver um grande escândalo na igreja pelo fato de os papas não estarem morando junto a Roma, porque afinal de contas Roma é a sede do Papa, né? O Papa é o bispo de Roma. Então isso gerava muito escândalo. Então em 1378 o Papa Gregório XI acaba retornando para Roma por influência de Santa Catarina de Siena, que era uma leiga terciária dominicana. E quando ele morre, é eleito o arcebispo de Bari, que toma o nome de Urbano VI. Só que Urbano VI acaba se desentendendo com alguns cardeais, e esses cardeais acabam então elegendo um outro papa. Então a gente vai ter um período que vai de 1380 a 1418, mais ou menos, na história da igreja, em que é chamado de o Cisma do Ocidente, ou o Grande Cisma do Ocidente, né? Que é um momento em que a gente vai ter primeiramente 2 indivíduos se dizendo papas, um em Roma e um em Avignon, e depois 3 indivíduos se dizendo papas, né? Um em Roma, um em Avignon e outro em Pisa, na Itália. Essa questão só foi resolvida entre 1414 e 1418 pelo Concílio de Constança, né, que foi convocado pelo imperador Sigismundo IV, imperador germânico, no qual no qual o Papa de Roma e o Papa de Pisa renunciaram e o Papa de Avignon foi deposto. E aí então os bispos reunidos em concílio elegeram o cardeal Odo de Colonna, um cardeal italiano, como Papa. E esse Papa, que tomou o nome de Martinho V, passou a ser aceito por toda a igreja no Ocidente, por toda a igreja católica, novamente. Então, ele resolveu esse período de confusão dentro da igreja. E entre 1431 até 1445, a gente tem o concílio de Basileia, Ferrara, Florença, né? Porque ele foi se deslocando. Ele começou em Basileia, na Suíça, se mudou para Ferrara, na Itália, e depois para Florença, também na Itália, onde encerrou suas atividades. Esse concílio ele teve também uma importância na união com cristãos orientais, tanto da igreja bizantina quanto cristãos miafisistas, armênios, coptas, etíopes, né, que mandaram representantes para esse concílio. Mas também foi uma união muito mais formal do que real, né, porque nessa época a igreja católica romana ela tinha muito pouco contato com a África Oriental, com o Egito, com a Armênia, né? E também a população do Império Bizantino e os cristãos ortodoxos dos principados Rus, né, que é o povo que deu origem aos russos e ucranianos, também não aceitaram essa união, né? Então foi uma união mais formal, e tem a ver também com o fato de que o imperador bizantino ele buscava se aproximar do Ocidente para tentar uma aliança militar contra os turcos, que estavam buscando conquistar a cidade de Constantinopla e os territórios restantes do Império Bizantino. Por fim, o último elemento que é importante da gente trabalhar dentro do contexto da Igreja Medieval é o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, ou Tribunal da Inquisição dos Hereges,
Esse tribunal foi um tribunal criado pelo Papa Gregório IX, no século XIII, e ele buscava julgar casos de heresia, ou seja, casos de pessoas que se desviavam, que eram batizados, que eram católicos, mas que se desviavam do ensino oficial da Igreja. E aí, então, a Inquisição ela impunha penas canônicas, né? Então, a excomunhão, né? Que é você ser expulso da Igreja, o interdito, que é o impedimento da celebração de sacramentos, né? Ou algum tipo de penitência. Quando a pessoa se recusava, né, digamos assim, mais de uma vez, né, a voltar para a Igreja Católica, então o Tribunal da Inquisição entregava essa pessoa para os tribunais civis para aplicarem as penas físicas, né, que podia ser o confisco de bens, a demolição da casa ou a morte na fogueira, né. E isso tem a ver com um pouco com a visão do homem medieval. O homem medieval tinha uma visão teocêntrica, ou seja, Deus está no centro, né, das nossas aspirações, da nossa forma de enxergar o mundo, né, e, portanto, nesse sentido, a Igreja está acima, né, dos reis, dos príncipes, e se ofender o rei, o imperador, ou falsificar uma moeda era considerado um crime tão grave naquela época, a ponto de ser aplicada a pena de morte. Por analogia, se entendia que a heresia, que era vista como uma falsificação da fé, né, também fosse considerada um crime, né, e, portanto, também merecia o mesmo rigor na sua punição, né. E para isso também é necessário a gente entender que na Idade Média não existe tanto a separação entre Igreja e Estado, na forma como a gente entende hoje, né, que não, a Igreja cuida dos assuntos dos seus fiéis internos, religiosos, e o Estado cuida apenas das questões terrenas, né. Então nessa época não tinha essa separação muito nítida, né, e também não havia o conceito de liberdade religiosa como a gente entendia. Dentro daquele momento se entendia que os reis cristãos, né, e os bispos, né, a Igreja, tinham o direito e o dever de trazer à força de volta quem havia se perdido do rebanho, né, para usar uma analogia do pastoreio. Então, por isso que essa questão da Inquisição, né, que vai continuar existindo durante o período moderno, né, ela nos causa tanto espanto, tanta estranheza, né, porque hoje em dia, né, tanto a nível de pensamento civil quanto dentro da Igreja, se entende que a religião não deve ser imposta de uma forma forçada, né, mas em respeito à liberdade da pessoa. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu peço desculpas pela extensão, como eu disse, é um tema muito grande, né? Então é isso. Que Deus abençoe a todos e bons estudos. Obrigado.